Voltamos para o nosso último bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo. Você que está aí nos assistindo pela terceira Via TV, nós estamos aqui com o deputado federal do PR, Paulo Feijó. Paulo, vamos completar o que a gente estava colocando no bloco passado, falando agora da eleição que você foi no sacrifício. Feijó já chegou a ter eleições aí com 65 mil votos para prefeito e fez uma votação realmente muito pequena e para os olhos do eleitor não se soou uma estratégia, sim até um suicídio político. Mas você agora diz que foi importante até para a aproximação do grupo do Garotinho. Qual o ponto realmente que fez com que essa aproximação se consolidasse? Bem, talvez essa aproximação tenha acontecido até no momento de muita dificuldade de Garotinho. Qual dificuldade que você fala? Eleitoral, porque na eleição de 2008, Arnaldo Viana era imbatível em Campos. Sim. Certo? Então, no momento da dificuldade de Garotinho, no momento da minha dificuldade, nós nos unimos. Ganhamos as eleições com Rosinho. Ele tem essa gratidão a você? Tem. Ele externa isso com muita frequência. Publicamente? Publicamente. Externa isso com muita frequência. Então, a partir de 2008, Rosinha prefeita, foi onde eu consegui recomeçar. E voltando, o recomeço na vida pública é quase impossível. Ainda mais passando as dificuldades que eu passei. Secretário de Meio Ambiente, em 2010 vim candidato a deputado estadual, a deputado federal. Garotinho até então era candidato a governador. De repente, Garotinho não é mais candidato a governador, candidato a deputado federal. Aí outra dificuldade que eu enfrentei. Mas eu consegui, com todas as dificuldades, fazer 23 mil votos. Aí as pessoas falam, poxa, Feijó quase que não teve voto. Mas aí eu faço um desafio. Vai fazer 23 mil votos enfrentando as dificuldades que eu enfrentei nos últimos anos e nessa eleição de 2010. Mas aí você me levantou uma curiosidade. Partimos do princípio que já estão os dois juntos, todo mundo em um grupo só. A sua eleição se deve à exorbitante votação dele ou à da ajuda dele propriamente dita a você? Foram as duas coisas, mas a excelente votação de Garotinho, de 700 mil votos, logicamente foi o que viabilizou a minha vitória. Só que foi o seguinte, na verdade, Claudinho, são 687 mil, né? Ele que deu uma arredondada bonita. Só que foi o seguinte, eu ganhei a eleição de 2010 para deputado federal. Sim. Mas faltando uma semana para que eu fosse diplomado, eu mais uma vez fui vítima de uma decisão injusta do Tribunal Superior Eleitoral. Uma liminar que mandou retotalizar as eleições no Rio de Janeiro para deputado federal, mandando validar os votos de candidatos sem registro do PTB. Isso não existe. Você é advogado, bom advogado, sabe que isso foi um absurdo. Foi retotalizado e eu que tinha ganho sobrei. Eu fiquei 6 meses e 12 dias sem mandato, lutando para recuperar o meu mandato. Recuperamos numa vitória de 6-1 no Tribunal Superior Eleitoral. Então, além de toda essa história de sofrimento lá atrás que eu já falei, eu ainda tive mais essa dificuldade para assumir esse mandato, que foi comprometido com esses 6 meses e 12 dias que eu perdi. E aí, respondendo uma pergunta sua que ficou sem resposta. Esse período que eu tive de sofrimento, hoje eu agradeço muito a Deus, porque Ele me deu condição de superar e a gente só aprende sofrendo, aprende mais no sofrimento. Então, hoje eu me considero um político muito mais maduro, né? Um político muito mais preparado para assumir esse tipo de responsabilidade, porque o sofrimento me fez avançar, me fez amadurecer, me fez crescer. E veio a pergunta que pode soar até uma brincadeira, se você continua liberando esse tipo de orçamento para ambulância, para essas coisas? Continuo fazendo o mesmo trabalho, Cláudio. Se você pegar as minhas emendas parlamentares, você vai ver Campos, São Francisco, São Fidélis, Bom Jesus, Quissamã, Italva, Cardoso, são esses municípios da região que eu trabalho. Certo? Então, qual responsabilidade que o parlamentar tem numa decisão licitatória de uma prefeitura? Né? Eu jamais pedi algum favor desses prefeitos, até porque eu sou inteligente, me considero. Porque o que eu quero desses prefeitos é a reciprocidade eleitoral. Eu quero que eles me deem a oportunidade de eu liberar os recursos para que os benefícios cheguem nos municípios e aí o prefeito, a sua equipe e os eleitores correspondam no voto. Esse é o meu trabalho e continua sendo da mesma maneira. E falando dessa questão de investimento, Feijó, você está acompanhando aí a situação do Álvaro Alvim.
o Álvaro Alvim com problemas com médicos, teve agora um pedido de licença do diretor e você foi uma das pessoas que ajudou muito o Álvaro Alvim, né? Com vários investimentos para cá. Qual a visão que você tem hoje dessa situação do Álvaro Alvim? Você que é uma pessoa que ajudou realmente, comprovadamente ajudou o Álvaro Alvim várias vezes como deputado. Claudinho, aí eu vou pegar esse gancho seu e rapidamente. Eu sou o deputado da história de Campos, aí eu falo humildemente, que mais ajudei todos os hospitais. Álvaro Alvim, Santa Casa, Beneficência, certo? Esses hospitais todos da região, ajudei muito, certo? Com obras de porte significativo. Não foi qualquer ajudinha, não. O Hospital Álvaro Alvim, nós construímos lá, na época, Macou era o diretor. Quase que um novo hospital. A Beneficência, aquele anexo ali da Beneficência, foi feito através do apoio, né, e do ministro Zé Serra, Fernando Henrique, presidente. Foi uma fase boa que eu vivi lá no governo federal. Santa Casa, a mesma coisa. Quando eu vejo hoje o Álvaro Alvim enfrentando essas dificuldades, eu tenho acompanhado, a gente fica triste. Mas o que nós temos que fazer? Somar forças. Eu já me comprometi com a direção do hospital para que nós coloquemos agora no orçamento que vamos fazer até novembro, para o ano que vem, uma emenda onde a gente possa oferecer o socorro. Isso eu estou fazendo em conjunto, eu e Garotinho, para que a gente possa socorrer esses hospitais que passam por dificuldades. E essa emenda vai ser trabalhada com a equipe técnica do hospital, mas já tem o nosso compromisso, certo? Ainda mais que no ano que vem o orçamento será impositivo, então essas emendas terão total viabilidade de materialização, então vai ficar melhor. Então eu quero ajudar o Hospital Álvaro Alvim, porque eu sei que é um hospital importante para Campos, a equipe técnica de profissionais excelente e é um hospital indispensável para essa qualidade na saúde aqui do nosso município e da nossa região. Feijó, ano que vem nós temos eleições gerais, uma eleição grande, e você, deputado federal, como é que está a sua situação, as suas articulações para uma possível reeleição? Cláudio, eu trabalho e é o que eu te falei, o político que Você trabalha... acha que o Garotinho realmente é candidato a governador? Candidatíssimo, qualquer pesquisa que se faça hoje, Garotinho está em primeiro lugar, com margem em relação ao segundo. Posso fazer uma crítica construtiva? E não é por ser oposição. As pesquisas, por que elas não são, as pesquisas nunca são colocadas no blog dele ou em outros locais com o número de registro para que a gente possa divulgar em outros lugares? Ou são pesquisas internas? Mas nessa altura do processo eleitoral, faltam ainda 12 meses, nenhum candidato divulga a fonte. Se você olhar direitinho... Então são pesquisas mesmo internas para trabalho interno. Para trabalho dele, mas Garotinho, ele é um político de muitas virtudes. Sim, trabalhador. Muito. Tem muito serviço prestado no Estado, até porque também teve a oportunidade de ser governador. A esposa Você sempre Rosinha, falou, governadora. esses dois tiveram a oportunidade de ser tudo. Você sempre usou isso no discurso. Então, ele correspondeu prestando serviço. Garotinho é preparado, né? Vocês podem ver aí o desempenho dele lá na Câmara dos Deputados.
eleição mais sem grupo político. Então, o nosso grupo político em Campos é muito bom, com o apoio da prefeita Rosinha, né? A prefeita Rosinha hoje é a Mas aí prefeita... você fala do apoio político, não da máquina propriamente dita, apoio né? político dela e do grupo. A prefeita Rosinha hoje, ela é detentora da melhor aceitação entre todos os prefeitos do estado do Rio de Janeiro. Certo? Então, é muito importante o apoio da prefeita Rosinha. Mas nós vamos ter o prefeito de Quissamã, o Otávio Carneiro. Nós temos o prefeito de São Francisco de Itabapoana, presidente Jerêmio. É bom você gravar isso, porque depois a gente pode cobrar ele. Não, né? mas a relação é tão boa. Eu sei, a relação minha com esses da... prefeitos é tão boa, tão sólida, que eu falo isso com tranquilidade. Prefeito de Italva, Leozinho. Nós vamos ter o prefeito de Itaperuna, Alfredão. Temos lá o candidato nosso a deputado estadual, Jair Bittencourt. Tem o prefeito de Santo Antônio de Pádua, Josias Quintal. Certo? Nós temos o prefeito de Miracema, Joedir Orsay, prefeito de Laje. Turma grande, né? Então, mas, por exemplo, São Fidélis eu não tenho prefeito. Mas nem por isso nós vamos deixar de ter uma boa votação lá. Por quê? Porque tem um trabalho feito, tem o nosso grupo político. Então, eu estou assim muito otimista, lógico que vai ter que ser feito muito trabalho nisso, em relação à minha eleição, em relação à eleição de Garotinho e dos nossos estaduais e da própria Clarissa, que com certeza vai ser a puxadora de votos do nosso partido. Major, nós temos 3 minutos, infelizmente, né? Uma entrevista muito interessante, muito agregadora, mas antes de você fazer as suas considerações finais, qual a nota que você dá a você como político, como deputado federal? Em dedicação, em honestidade, certo? No trato com as pessoas, De 0 a eu 10. me dou uma nota 8. Administração da Rosinha em Campos. Eu dou nota 9. Tudo? Dou 9. Campos é uma cidade importante. Não, a cidade é importante. Administração, 9. É 9. Tanto é que ela é hoje a prefeita de melhor avaliação no estado. Beleza, são 2 minutos para terminar. Te agradecer muito, que você faça as suas considerações finais e tem o grupo Terceira Via aqui, rádio, jornal e televisão à sua disposição e também dos seus trabalhos enquanto parlamentar. Cláudio, eu é que agradeço, parabenizo, fiquei surpreendido favoravelmente, né, por essa estrutura que vocês montaram. O Campos precisa de pessoas com espírito empreendedor e esse grupo aqui está envolvido desse espírito. Agradeço, me coloco à disposição, na certeza que vocês, com esse trabalho responsável que fazem, contribuirão muito para que essa cidade se transforme. Isso é o nosso grande sonho, dentre uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Vocês serão instrumentos condutores desse progresso e contribuirão muito para esse objetivo. Perfeito. Nós conversamos aqui, você assistiu aí da tua casa, nós conversamos aqui com o deputado federal Paulo Feijó e até semana que vem com mais uma entrevista.